tremor que eu estou aqui. São mesmo uma graça e capacitação e temporada, uma dependência do Senhor. Para que o nome dele seja exaltado e ele realmente encontre caminhos em nós. O Senhor sabe da minha limitação e que preciso da substituição dele. Muito. Muito mesmo. Eu queria abrir com as irmãs a palavra em 2 Coríntios. Aleluia. Segunda Coríntios 8. Amém? A partir do verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dadas às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar, pela diligência dos outros, a sinceridade de vosso amor. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, depois isto convém a vós, que desde o ano passado começastes e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isto para que os outros tenham alívio e vós opressão. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu, não teve de mais, e o que pouco colheu, não teve de menos. Amém. Vamos orar mais um pouco, irmãos, por favor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, para verdadeiramente sermos edificadas no Teu Santo Espírito. Ó Senhor Jesus, enquanto caminhamos em nossos corações, que exista em nós a sensibilidade, o desejo, a prática da obediência à Tua palavra, Senhor. Nos substitua aqui, Senhor, cada um de nós, no falar, no ouvir, para que realmente o Senhor tenha primazia. Ó Senhor Jesus, me capacite na graça e no poder do Senhor. O Senhor é aquele que pode governar todas as coisas. O Senhor governa as nossas almas, colocando em ordem tudo que é necessário, Senhor, para que possamos estar completamente voltadas para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Bem, irmãs, algumas sabem que esta palavra está falando da questão de oferta, né? E da coleta das ofertas que Paulo estava ali, né, falando aos coríntios. Mas o Senhor trouxe algo novo para mim nestes versículos, nesses dias. Quando eu vinha conversando com Ana e a gente vinha já em oração sobre esse encontro, eu meio que não sabia que estaria aqui nesse momento. Mas o Senhor me fez reservar um tempo para que algum de nós aqui de Lago de Freitas contasse um testemunho ou desse uma palavra no cronômetro, no planejamento da programação. E aí, orando ao Senhor, o Senhor me confirmou que seria assim. Eu até comentei com uma irmã que está aqui presente, que eu disse assim, não. A gente sempre quer o quê? Negociar, né? A nossa alma gosta de negociar. E 300 gatilhos foram acionados essa semana, minha irmã, não foi um só não. Foi 355 gatilhos. E só pedindo misericórdia. Misericórdia. Hoje mesmo, Jesus Cristo. Mas amém. O Senhor quer que a gente dependa dele. Quer aumente o microfone? Assim tá bom? É porque eu sou pequena. Amém. Amém. E então, eu fiz amém, Senhor. O Senhor respondeu de várias outras formas, em várias ocasiões, e através do corpo de pessoas que não sabiam. E então eu fiz amém, Senhor. Eis-me aqui, que seja na tua misericórdia. Literalmente. Porque capacidade não há em mim. Mas o Senhor tem graça e abundante graça para todas nós. Em todo o tempo. Não é uma graça um pouquinho para um momento só. Tem graça para todas nós e em todo o tempo. Então vamos lá. Senhor Jesus. Neste versículo, o Senhor trouxe algo para mim que despertou. Eu quero falar com vocês, eu gostaria que vocês, aquelas que podem, até anotem. Sobre 3 situações. Decisão, disposição e ação. Muitas vezes nós decidimos coisas, mas nós não fazemos aquelas coisas que decidimos. Não é isso? Nós apenas tomamos uma decisão, mas nós não colocamos em prática. Ou colocamos em prática completamente contrário àquilo que nós decidimos. Falando agora com as irmãs em Cristo que se fazem presente. A gente muitas vezes se dispõe. Senhor, eis-me aqui, estou disposta. Eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eu vou. Senhor, o Senhor pode? Eu estou aqui, Pai. Estou aqui. Mas a gente não sai do lugar. A gente se dispõe, mas a gente não age. E nós vamos tocar neste assunto hoje. Porque a partir de hoje, com a graça e capacitação do Senhor, nós vamos agir através do Espírito para a edificação do corpo. Amém? Amém? Nós vamos mexer na nossa zona de conforto e comodidade. Que muitas de nós estamos, e com isso temos sobrecarregado algumas outras irmãs ou irmãos no corpo de Cristo. Isso é um desequilíbrio que, por mais que aconteça em qualquer outro lugar, pode se iniciar em nós a cura para isso tudo. Porque Cristo está em nós. E é o que Ele deseja. Um corpo bem ajustado. Não é isso que Ele fala? Ligado. E o que é que significa esse bem ajustado? É um corpo que funciona bem. Que está no equilíbrio. Que está na dependência. Então, a partir de hoje, nós não só iremos decidir e nos dispor, mas nós também iremos agir com a graça e capacitação do Senhor, para que Ele encontre caminhos em nossas vidas, porque essa semana eu vi uma frase muito bonita. O Senhor Jesus, Ele não vai se casar com Ayla. Ele não vai se casar com Silesa. A noiva de Cristo é um homem coletivo. E esse tem que ser os nossos olhos. Somos todas nós, todos os irmãos. Então nossos olhos têm que estar na vontade dele para este propósito. Essa semana eu vi isso e foi riquíssimo para mim. Então vamos lá. Eu queria ver com as irmãs o versículo 4 e 5 diz assim:
pedindo-nos com muitos rogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que é que isso nos remete? Ao Senhor. Como é que a gente se dá ao Senhor? Através da busca da palavra. Temos sido exortadas constantemente de que nós devemos buscar ao Senhor, de que nós devemos ler a palavra do Senhor, de que nós devemos estar encharcadas dessa palavra. Mas muitas de nós têm, através dos afazeres, não têm se dedicado. O que nós precisamos nos recordar é da parábola do semeador, que fala que muitas perderam algumas palavras pelos afazeres deste mundo. Somos mulheres, algumas que são casadas, que são aqui esposas, mães, e também temos o nosso Senhor, aquelas que são esposas até ouviram a palavra agora referente a esse assunto, de que devemos agradar o nosso marido, de como, as coisas do mundo e de como agradar o marido. Mas as solteiras presentes também estão aqui, de como agradar o seu Senhor. Então, o que é que acontece? Nós precisamos ter em mente de que, independente de como você está hoje, casada ou solteira ou viúva, ou você é mãe, ou você não é, primeiramente você é cristã. Você foi chamada para você ser serva do Senhor. Você tem um chamado na sua vida. E esse chamado é que você testemunhe do Senhor onde você estiver. Que você seja um real testemunho de Cristo. Então, assim, se é no seu lar com seu marido e seus filhos, se é no seu lar só com seu marido, ou se não é, se você é solteira na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vida, esse é o propósito do Senhor. E alicerçado a este propósito é de que você não vai reinar sozinha. O Senhor virá quando todos estivermos prontos. Porque lá no final, o irmão Carlos sempre diz isso. Quando a gente chegar naquela corrente lá dos vencedores, aquela que o pessoal corre e corta a fita, pois naquela fita não vai ter um só. Vamos estar todos juntos. Todos juntos. Portanto, a gente precisa cooperar com isso. Aí o que é que acontece? Precisamos nos dar ao Senhor. Cada uma na sua vida, na sua experiência, no seu cotidiano. Então precisamos nos entregar à palavra. Precisamos nos encher da palavra. Hoje foi tocado aqui sobre intimidade com o Senhor diária. Comunhão diária. Nós já ouvimos muitas vezes que o maná de ontem não serve para hoje. Isso é fato. Que o Senhor nos guarde. Mas o Senhor tem sempre mais para nós. E aí eu me lembrei muito daquele Salmo 119 que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Literalmente a gente se pega: Senhor, como é que eu vou fazer hoje? Senhor, não sei como é que eu vou decidir isso. Senhor, não sei como é que eu vou resolver isso. Senhor, aqui tá difícil. Aqui tá, essa situação daqui não tá legal. Mas a palavra do Senhor nós temos livre acesso. Estamos em um país que nós temos acesso à palavra do Senhor livremente. Podemos andar com a Bíblia em qualquer lugar, até no celular. Então, assim, não é por limitação de que não esteja perto de nós. Talvez é por limitação das nossas decisões e das nossas escolhas. Então, eu quero incentivar as irmãs, encorajar as irmãs a se darem ao Senhor. E então, o que é que acontece? Aqui fala que primeiro se deram ao Senhor e depois eles deram a oferta, né? E eles foram cheios de graça para isso. Precisamos ter em mente de que constantemente a gente necessita entender de que, poxa, eu fui criada para algo. Existe um plano para a minha vida. Eu não estou aqui nesse lugar à toa. E se de repente você tomou alguma decisão na sua vida de que você percebeu que aquilo foi uma decisão carnal, a gente vai colher consequências, como a Ana Paula falou hoje: ó filho, não é assim não. Vai ter uma consequência aqui, mas
fazer o quê, né? Vamos. Mas o tempo a palavra do Senhor fala que o tempo é hoje para a gente se corrigir diante do Senhor. Hoje. Não é amanhã e não é daqui a meia hora. O tempo é hoje, o sangue de Cristo, nós temos livre acesso. Então eu quero falar com vocês sobre o versículo 7 e 8. Portanto, assim como em tudo abundeis em fé, e em palavra, e em conhecimento, e em toda diligência, e em vosso amor para conosco, assim também abundeis nesta graça. Não digo isto como quem manda, mas para provar a diligência dos outros e a sinceridade do vosso amor. Eu queria falar de amor. Creio que amor é algo que deve permear nossas vidas, porque nós fomos alcançadas por este amor. Não é fácil viver. Eu posso dizer para vocês, mas não é fácil porque a gente quer viver em nossa carne, na força do nosso braço. No nosso convitezinho a gente colocou assim: nós não somos de ferro, somos de fé. O amor tudo suporta. Temos vivido algumas coisas no corpo de Cristo que tem nos tornado difícil amarmos umas às outras. E eu falo isso com grande tristeza. Com grande tristeza. E a palavra do Senhor fala que o amor cobre multidão de pecados. Em 1 Pedro 4:8. Em 1 Coríntios fala que ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera. E aí vocês vão me dizer assim: é fácil, Inamar, falar, né? Você não viveu o que eu vivi. Você não está passando o que eu estou passando. Eu poderia dizer isso aqui também. É muito mais fácil amar em Salvador, porque em Salvador tem tanta irmã. É muita gente para amar, é muita gente para receber carinho, para dar carinho. Você tem muito abraço para você receber, muito beijo, muita atenção. Eu poderia dizer isso aqui também. Gente, isso é tudo conceito nosso. Na nossa força. O Senhor fala que nós devemos amar, que nós devemos suportar. Então, uma coisa que o Senhor me ensinou sobre o amor. Que primeiro eu decido amar, porque Ele decidiu nos amar. Segundo, eu me disponho a este amor. O Senhor, Ele, além de Ele se dispor, Ele praticou esse amor. E, além dessa prática, Ele deixou-nos um referencial de amor. Ele morreu na cruz por cada um de nós. Ele foi até o fim. Ele amou aqueles que estavam ali e que o rejeitou, e ainda orou que não fosse a eles imputado aquele pecado. É alto? É. Mas o Senhor nunca disse que seria fácil. O Senhor nunca falou pra gente: espera aí que eu vou te chamar ali para você fazer um bolo com a massa pronta, só bater na batedeira e botar no forno. Não. O Senhor não falou isso. É um fundamento do Senhor. E nós necessitamos praticar esse fundamento. O que acontece? O amor a gente tem que viver. E o Senhor me deu essa palavra e disse assim: Senhor, eu estou com medo, hein? Ó o gatilho. Ó o gatilho. Eu disse: Senhor, eu estou com medo aí. Porque só por causa disso aqui, porque quando você enxergar algo na palavra, você, na hora, gente, eu não sei se isso é com vocês. Comigo é assim. Na mesma hora a prova vem. Sabe, vem. O que acontece? Eu disse: Senhor, eu estou com medo aí, porque, Senhor, o amor faz a gente sofrer a perda, né? Você precisa sofrer o dano, né? E aí quando você sofre realmente o dano, é que você sente que você conseguiu passar por aquilo ali. O Senhor te deu graça para passar por aquilo ali. E aí eu tive que sofrer o dano algumas vezes, essa semana passada, e eu meio que quase me perdi. Eu disse: Senhor Jesus, clamando ao Senhor. Não é fácil, mas a graça está disponível para nós. Amém. Deveríamos ter essa alegria que nós temos hoje em estarmos juntas todos os dias.
feliz. Eu tô feliz porque Solange veio. Ah, Sol, feliz em te ver. E não é hipocrisia não, gente. Amor é uma decisão, é uma obediência. Não é pelo meu sentimento. Pelo meu sentimento, hoje quando ela falou aqui, pela minha carne eu xingava a irmã, eu falei a Solange, eu jogava logo cadeirada. Pela minha carne, ia ser logo lá, pum. Entendeu? Não é pelo seu sentimento. Ah, porque hoje eu tô a fim de amar, então eu vou lá amar. Hoje eu tô dada pra Esther, então eu vou lá fazer um carinho nela e vou dar um beijo. Só que não. Eu decido amar Esther e suportar Esther. E suportar vai me fazer entender que ela não precisa ser igual a mim. E que por mais que eu espere dela certos resultados e reações à minha pessoa, ela não vai me dar esses resultados e essas reações. Mas isso não pode ser impedimento para eu amar Esther. O amor não é condicional. Eu não posso condicionar, sentir um amor pela minha irmã, pelaquilo que ela me responde. Isso não é bíblico. Isso não é cristão. Já pensou se um dia a gente estiver cheio de gatilho, como vai ser? Como é que vai ser? O dia que eu estiver cheio de gatilho, toda disparada, como é que vai ser? Ninguém vai me amar, pelo contrário, vai sair todo mundo perto de mim. Acontece essas vezes, viu, gente? Acontece às vezes. Acontece. Porque a gente não está vivendo o amor de Cristo. Quando a irmã estiver toda disparada, cheia do gatilho, é ali que você tem que chegar, ó, e acolher. A começar por mim. Essa palavra também é pra mim. Ali você tem que chegar, ó, acolher. Vem, minha amadinha, vem aqui, vem aqui, que eu tô aqui com você. Então, infelizmente, eu não sei por que motivo, nós mulheres temos uma alma melindrosa que aumenta a proporção das coisas. Entendeu? É muita emoção, pois é, a Ana Paula disse ali, é muita emoção. São muitas emoções, né? TPM só a graça, eu não queria nem tocar nessa sintonia, mas TPM só a graça. Então, assim, que nós possamos estar realmente dependentes do Senhor, utilizando daquilo que Ele deixou para nós, que é a palavra do Senhor que nos lava, para que a gente possa verdadeiramente viver esse amor. Aí nesse dia que você decidir assim, hoje eu vou viver o amor com a irmã Jaque, tenha certeza, nesse dia ela vai pisar no seu pé. Ela vai pisar no seu pé. Porque você vai ter que passar pela prova. Porque é muito fácil você decidir, eu vou viver o amor, eu me disponho a viver o amor, mas para viver o amor, lembre-se, decisão, disposição e ação. DDA, vamos dizer assim. Eu tenho que viver esse amor. A palavra é a mesma coisa. Eu me disponho, mas eu não busco. Eu tenho que me dispor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que ir lá. Eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que ir lá. Abrir a Bíblia, ler, meditar, orar pedindo revelação ao Senhor. Precisamos organizar o nosso tempo de tal modo que verdadeiramente a gente entenda de que por mais que eu tenha o dia todo de afazeres, existem coisas que são prioridades em nossa vida. Se eu não tiver essa base, esse fundamento para mim, não vai adiantar que nada mais vai dar certo. Você pode até achar que está dando certo, mas você vai estar andando em círculo. Você pode até pensar assim, não, aqui no meu trabalho é tudo top. Só que não, essa paz é falsa, viu? O próprio inimigo traz algumas pazes em algumas áreas de nossas vidas, mas são coisas falsas. A paz do Senhor, que excede todo o entendimento, está em nós. Precisamos responder ao Senhor com fidelidade. E aí, nessa questão, eu queria falar com vocês sobre serviço. Falamos da palavra, do amor, e agora eu queria falar com vocês sobre serviço. Temos o mesmo esquema. Vou usar essa palavra agora, viu, Ana? A gente tem o mesmo esquema, a gente decide servir, a gente se dispõe, mas a gente aparece, a gente faz, ou a gente deixa aquela irmã que está lá, ó, já está lá, deixa ela lá. Precisamos examinar a nós mesmos. O Senhor não chamou você para você ser servido o tempo todo, mesmo porque Ele veio para servir. Se Ele veio para servir, é o chamado em nossas vidas. Servir uns aos outros.
Então, o que acontece? Eu preciso agir. Eu não preciso só decidir me dispor. Eu preciso agir a este serviço. Eu preciso fazer. Aí, o que acontece aqui, nesse 2 Coríntios, ele diz assim, no versículo 11, ele fala assim: agora, porém, completai também o já começado, para que assim como houve a prontidão da vontade, olha aí a disposição, ó, eu me dispus, a prontidão da vontade, haja também o cumprimento da vontade, segundo o que você tem. O Senhor não vai te chamar para você carregar uma caixa dessa que você não tem condições de carregar, né? O Senhor vai chamar outro. Para carregar a caixa, ele vai chamar a pessoa mais forte, um malhadinho, talvez, entendeu? Mas o Senhor vai te chamar para pegar o pedestal aqui. É pedestal o nome disso, né? É, isso aí, o pedestal. Porque Ele sabe que você tem capacidade para isso. Ele não está dizendo para você ir além do que você tem, não. Para você chegar e dizer assim, ah, agora eu vou me doar, vamos lá rasgar a camisa e vamos. Isso é na sua força, minha querida. Não é nisso que o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando a você realmente agir no Senhor para a edificação do corpo. Para você sair do seu banco, da sua cadeira, da sua comodidade, como a Ana falou aqui, do seu mundinho, e entender de que você tem que contribuir. O Senhor te chamou a esta contribuição, na sua limitação. Não é na limitação da irmã lá, não, na força da irmã. Catarina tem uma, Ayla tem outra, Jaqueline tem outra. Não é na força de Jaqueline, não. É na sua limitação. Você sabe até onde você pode ir. Agora, não se apegue a essa limitação para você ficar na sua casa. Para você ficar sem fazer nada. Como é que eu posso me dispor? E eu preciso que o tempo todo as pessoas estejam me dizendo, ó, se liga aí. Precisamos estar sensíveis ao Espírito. Necessitamos estar sensíveis ao Espírito. Devemos parar de sobrecarregar irmãs que têm realmente, ó, colocado-se na brecha, na posição. A graça é para todas nós. Vamos falar isso quantas vezes a gente precisa entender. Acorde, mãe, que assim, o Senhor tem graça para mim hoje. Hoje, essas 24 horas, o Senhor tem graça. A misericórdia se renovou, a graça veio junto. E é a cada manhã. E também fique ligado nos sonhos que você tem, viu? Porque às vezes eu vou falar com você em sonho e você está se passando. Vamos nessa. Então a gente percebe aqui no 11 e também no 5, ele diz assim, ó. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas assim mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a palavra e depois a nós pela vontade de Deus. Existe uma exortação aqui de Paulo aos Coríntios para que eles completem aquilo que eles disseram que ia fazer. Percebam isso. Eles iniciaram aquela questão da oferta. Eles tiveram a primeira vontade de fazer. Então existe a exortação para ele concluir aquilo ali. Complete, no 11 fala, olha. Complete com prontidão de vontade, haja também o cumprimento. Se houve a prontidão da vontade, a disposição, haja também o cumprimento. Por favor, não vá a partir de agora dizer assim, a partir de hoje não vou me dispor mais a nada, porque eu vou ter que fazer. Misericórdia. Em nome de Jesus. Né? Em nome de Jesus. É como eu acabei de dizer, a gente recebe uma palavra do Senhor. Vamos fazer um parêntese aqui. A gente recebe a palavra do Senhor, nós temos que considerar todas elas diante do Senhor. O irmão Pablo esteve aqui, né? Foi uma palavra ótima, glória a Deus, que o Senhor abençoe aquele irmão, Randy Fopico, com aquele fogo, mas o que fizemos depois disso? Quantas de nós fomos diante do Senhor considerar cada coisinha que o Senhor apontou ali? Eu preciso considerar isso aqui diante do Senhor, porque eu sei que eu estou falhando. Senhor, eu preciso que o Senhor aplique esta palavra em minha vida. Porque é muito fácil, gente, a gente sentar e ouvir uma palavra vinda do trono e a gente simplesmente dizer amém, glória a Deus, o Senhor falou comigo ali naquela hora. E como ele mesmo disse lá, daqui a meia hora você está ali. Ah, não, ele disse lá, não, ele disse aqui. Daqui a meia hora você está se distraindo ali e já foi. E aí você fala, aquele ruminar foi ótimo, você rumina. Cadê a consideração e a aplicação diante do Senhor? O nosso Senhor é lindo. Ele é maravilhoso. Ele não vai chegar assim, olha, peraí, Solange, isso aqui você está errando, eu vou enfiar em você agora, viu? Eu vou colocar aí agora, porque você não me perguntou nada, mas você sabe que você está errando. Não, pelo contrário, o Senhor espera que a gente vá até Ele
que a gente se arrependa, que a gente confesse e que a gente peça substituição e graça para que aquilo seja aplicado em nossas vidas, para que exista transformação. E exista essa transformação mediante a graça do Senhor para que sejamos semelhantes ao seu Filho Jesus Cristo. Todas nós, todos os cristãos, têm uma responsabilidade de contribuir para a edificação do corpo. Você não foi chamado sozinho. E toda palavra que você ouvir em conjunto, existe algo individual que para você existe, mas existe algo em conjunto. Por que eu posso contribuir para aquilo ali em conjunto? Entendem? O que eu posso deixar que o Senhor faça em mim para que isso possa render em graça e glória ao Senhor em conjunto? Mas eu e você, nós temos essa liberdade, né? De simplesmente, depois de ouvir, chegar em casa, me sentar, assistir minha TV, ler meu livro, sei lá, me perdi aqui agora nessas opções de lazer. Enfim, a gente pode fazer isso. Porque o nosso Senhor não impõe nada para a gente. Pelo contrário, Ele espera que a gente se dê. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós. Que coisa linda, gente. Que coisa linda. É por isso que tem irmãos que realmente vai para o secreto e fica lá. Como ela acabou de dizer aqui, ó, fica tão feliz de estar ali sozinho com o Senhor. E tem coisa mais gostosa do que essa? Vamos lá. E aí, falamos da palavra, da nossa responsabilidade à palavra, da nossa responsabilidade ao amor, em vivermos o amor, de nós respondermos com fidelidade ao Senhor, ao serviço que Ele nos chama, e que Ele tem chamado a sua igreja. E agora eu quero falar de algo que eu tentei negociar com o Senhor. Porque o Senhor falou que eu teria que falar algo aqui que eu não queria falar. Eu falei assim, poxa, Senhor, é mesmo? Poxa, mas vai ter tanta irmã lá que não sabe. Tanta irmã que não sabe. Senhor, sim, e daí? Digo, daí. Amém. Eu queria falar sobre o perdão. E eu queria ler com as irmãs Colossenses 3:13. Eita. Colossenses 3:13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou ler de novo. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Cristo é o nosso referencial. Nós não merecemos o perdão que obtivemos. O Senhor veio para os seus, mas eles nem sequer o receberam. Nós não estávamos alheios à aliança. Como gentios, Ele nos enxertou na vida dele. Aleluia! E Ele pagou um alto preço, não foi um preço pequeno. Foi um alto preço de sangue. Sangue precioso que nós temos acesso a qualquer momento. A gente cai, a gente peca e a gente pede perdão ao Senhor. E nós somos lavados por esse sangue precioso, que nos torna completamente aptas a estarmos novamente diante do Pai. Mas nós não queremos continuar essa linha de sucessão, muitas vezes. A gente, por causa dos nossos preconceitos que eu já falei aqui, sobre o amor, a gente condiciona ele ao perdão. Então, se eu não consigo amar essa irmã porque essa irmã pisa no meu pé, eu não
perdoar essa irmã. Aí eu digo, não, está perdoada, mas eu não quero conviver com ela. Ela lá no canto dela, no meu. E aqui fala que nós tivermos queixa. Aqui não está dizendo só a questão de suportar, só a questão de perdoar. Está falando também de queixa. Se você tem queixa, muitas de nós temos muitas queixas, muitas murmurações. Aí diz assim, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Eu vou contar uma experiência, irmãs, que eu sei que pessoas que estão aqui já passaram muito piores do que eu vou contar aqui. Mas, na vida da igreja, a gente tem vivido algumas rejeições, né? Algumas pessoas simplesmente nos rejeitam pela simples vontade de rejeitar, de serem duras, de serem grosseiras. Eu, quando eu me converti, um tempo depois, eu conheci uma irmã, ela não está aqui entre nós, que ela era muito meiga, muito assim. Ai, gente, eu olhava para ela e dizia, meu Deus, essa mulher é a meiguice em pessoa. E eu orava incessantemente ao Senhor, Senhor, eu quero ser igual àquela irmã. Porque eu sempre fui muito dura e bruta. Porque eu sou o tipo de pessoa que, como é que eu vou dizer? Eu não, se você pergunta pra mim, vamos ali comigo? Se eu não tiver vídeo, eu digo, não vou não. Ah, deixa eu ver ali comigo, eu digo, não vai não. Se eu digo, não. E aí algumas pessoas começaram a me rejeitar, né, na vida da igreja, por eu ser assim. E eu orei muitas vezes ao Senhor para mudar. Muitas. Eu orei ao Senhor para ser meiga, para ser calminha, para ter um falar suave. Só que não. O Senhor falou para mim que é um corpo bem ajustado, mas não falou que ia ter que ser todo mundo igual. E eu orei, gente, orava, chorava incessantemente por isso. Porque eu tive muita dificuldade em reconhecer o amor na minha família. Eu sou uma caçula de 10 anos, ou de 10 irmãos, 10 irmãos, eu sou a caçula. Tem até uma irmã aqui, minha irmã de sangue, todos aqui irmãs de sangue, mais pessoas que todos. Sangue de Cristo. E, então, eram muitas pessoas que vinham antes de mim, né? E aí o que acontece? Eu fazia muitas coisas para pedir o golpe assim da minha mãe, né? Então eu chorava e... Meu pai era um coronel do corpo de bombeiro e da PM, ele não era muito amoroso. Minha mãe é bem bruta. Mas o Senhor, quando ele me ganhou, a pregação do irmão era essa: o amor na família. Eu dizia, esse cara tá louco, não existe isso. Que amor é esse que esse homem está falando? Que as pessoas se doam, que as pessoas morrem pelas outras, que as pessoas se entregam. Isso não existe. Eu tenho uma família de 10 irmãos. Não existe isso. E cada questionamento que eu fazia, ele respondia lá. Esse homem sabe o que eu estou falando. E foi assim que o Senhor me ganhou. Para me mostrar o que era amor através de Cristo. Através da vida dele. E eu precisei entender a forma de amar de minha mãe. Ainda estou tentando entender a forma de amar dos meus irmãos. E eles, a minha forma de amar. Porque cada um tem uma linguagem diferente, né? Cada um tem uma forma de falar e de expressar diferente. Uns gostam de se beijar mais, outros menos. Uma forma de dizer te amo é pela preocupação de que você continue caminhando. De que você vá no lugar certo. Não, vá para aí, não, vá para aqui. Essa é a expressão de amor. E a gente quer o nosso conceito. Não, o meu jeito de amar é esse e tem que ser desse. E aí não foi, eu não perdoo. E aí eu fico presa a uma coisa que eu recebi de graça, de bom grado, tipo assim, o Senhor não colocou nenhum tipo de condição para nos dar perdão. Só existe uma, que é o arrependimento, né? E a confissão. Mas não colocou condições de personalidade, de
de formas expressivas. Não. Existem vários versículos que você for procurar que vai estar lá suportando. Nós não precisamos ser iguais, irmãos. O Senhor me ensinou isso com essa oração que eu fazia sobre essa irmã. E eu queria ter um falar que... O falar, tipo assim, as pessoas quando me ouvissem, dizem assim, puxa, eu vou falar dessa irmã, não fala suave. E aí não. E depois de um tempo que eu me converti, o Senhor, além de me ensinar sobre o amor, que Ele me aceitava, que Ele me escolheu, que Ele me chamou, porque isso o Senhor fez por nós. O Senhor fez assim, vamos lá, vamos agora aqui, você aprender a perdoar. Eu tive uma infância um pouco, meus irmãos brigavam muito, e existia um irmão específico que eu não conseguia amar e nem perdoar. E aí eu fui fazer, com a ajuda de uma irmã psicóloga, eu li a primeira, segunda e terceira João todos os dias em jejum. Porque eu precisava entender que se eu não posso amar quem eu vejo, como eu posso amar quem não vejo? Porque eu dizia, eu amo o Senhor, mas Ele não. Eu não amo Ele. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu digo, meu Deus, eu não amo o Senhor, porque eu não amo Ele. Se eu não amo quem eu vejo, como eu posso amar quem eu não vejo? E aí, o Senhor, minhas irmãs, transforma e restaura todas as coisas. Hoje, depois de um determinado tempo nessa questão, como a palavra nos lava, né? Essencial em nossas vidas. Essencial em nossas vidas. O Senhor me inundou de amor por esse irmão que eu tenho. E que às vezes dá vontade de segurar no colo como se fosse um bebê. Para de mastigar e dar comida. Né? Mas aí eu me seguro porque tem coisa que a gente tem que ir. Peraí, você já está velho, vamos dar uma na cara. Né? E aí, com isso, paralelamente, aos 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu era noiva. Tem algumas poucas irmãs que estão aqui que sabem disso. Mas o Senhor queria que eu contasse aqui um exemplo de perdão. E foi o único que veio na minha mente. Eu era noiva e estava perto de me casar. Não era com o Fernando, viu, gente? Eu não conhecia Fernando ainda, eu conheci Fernando com 19 anos. E aí eu já tinha um relacionamento com esse rapaz há bastante tempo, eu não tinha o Senhor. E eu sempre dizia que eu ia perder minha virgindade aos 18 anos. Eu sempre dizia isso. E então, quando eu fiz 18 anos, eu gostava muito de milho cozido. E eu comi muitos milhos nesse dia. Muito, exacerbadamente. E eu tive uma crise de gases muito forte. E eu fui levada pela minha mãe e pelo meu irmão para o hospital. E lá, nesta clínica, eu fui violentada pelo médico. Aos 18 anos. O colo do meu útero foi perfurado em 8 lugares. Ele me dopou depois e eu só acordei 2 dias depois. Fui para casa, eu gritava pedindo socorro, meu irmão tentou abrir a porta e o segurança segurou ele e ele tinha trancado a porta. E depois dos 2 dias foi que eu consegui realmente contar o que tinha acontecido. Eu fui para a delegacia, abrimos um processo, eu fiz exame de corpo de delito. E então se iniciou o processo. Com 20 anos eu conheci o Senhor. E eu não suportava nem sequer falar desse assunto, porque eu tive que fazer tratamento psicológico, eu tive síndrome do pânico, eu saía no ônibus e achava que qualquer pessoa podia me atacar. Qualquer pessoa podia me atacar. É claro que meu casamento não deu certo, foi desfeito. Eu não estaria casada com o Fernando hoje, né? O Senhor tinha o melhor. Porque a vontade de Deus é sempre melhor. E quando eu conheci o Senhor aos 20 anos, o Senhor chegou. Pra mim, eu estava num shopping e aí, de repente, eu me bati exatamente com esse médico.
Eu me lembro que eu estava sentada tomando um café em uma cafeteria e ele estava em pé comprando café. E a única vontade que me deu era de pegar o café que eu estava e arrumar nele. O meu sonho de casar com um único homem, né, namoro, eu queria casar virgem. Mas como eu era noiva aos 18 anos, né? Depois disso eu tentei ter relações, gente, com ele. Mas eu fiquei frígida. Eu não sentia nada na parte de baixo. E aí não deu certo. E aí nós terminamos. E ele seguiu o caminho dele e seguiu o meu. Um ano depois eu conheci Fernando, né? E ele não entendia por que é que eu não era cristã, né? Ele não entendia por que eu não tinha relação. Ele começava a fazer... E aí uma amiga minha, que foi quem nos apresentou, sabia da história, contou pra ele, e foi aí que ele teve um pouco mais de paciência. Mas nós tivemos relação, né, antes de nós conhecermos o Senhor. E tentávamos, mas eu não sentia nada na parte de baixo. Quando eu conheci o Senhor, que eu me deparei com esse médico num shopping, eu tremia tanto, chorava. O Senhor chegou para mim e falou assim, eu começava a falar, Senhor Jesus, e agora? Senhor Jesus, né? Eu clamava o Senhor, porque eu já tinha o Senhor. O Senhor falou para mim assim, perdoe ele. Eu dizia, não é digno de perdão. Não fiz nada para esse homem, destruiu minha vida. Eu tinha um casamento, eu tinha um planejamento. O Senhor falou assim para mim, perdoe ele. Você acha então que as pessoas, os piores homens da face da terra não são dignos do meu perdão? Porque eu pensei, eu não estuprei ninguém, não matei ninguém, né? Eu pensei, não, eu sou digna do perdão porque eu não estuprei ninguém, eu não matei ninguém. Aí o Senhor falou para mim, eu vim para trazer restauração à sua vida, mas para isso você precisa perdoar. E eu fiquei ali, que eu não conseguia... Sabe que a respiração falta, né? Você tenta, né? E aí, eu fiz assim, tá bom. Tá bom, Senhor, eu perdoo. Minhas irmãs, quando eu digo pra vocês que perdão e sentimento... Perdão e amor não é sentimento. Não é sentimento. Vocês acham que eu tinha sentimento de perdoar aquele homem? Vocês acham que eu tinha esse sentimento? Claro que eu não tinha. Mas uma coisa que é muito importante a gente entender. O nosso Senhor, Ele é digno de ser obedecido. E eu falei assim, Senhor, eu perdoo. Me levantei dali, tremendo, que eu não sei nem como foi que eu cheguei na Lapa. Isso foi na piedade. Eu não sei nem como foi que eu peguei o ônibus. Assim, completamente apagada a minha memória, eu não sei como foi isso. Só sei que eu levantei dali. E estava perto o julgamento, né? Já tinha tido a cariação, ele já tinha ido lá, já tinha... Porque você sabe que o processo demora, né? E aí estava perto a última. E aí o Senhor falou para mim assim, se você perdoou, agora você precisa agir para este perdão. Porque eu decidi perdoar ali. Senhor, perdoa. Está em tuas mãos. E aí, eu precisava agir, né? Viver esse perdão. E no julgamento eu não fui. Eu não fui no julgamento. O caso foi arquivado. E Deus sabe como está esse homem hoje. Eu não sei, não me importa saber. O que importa é que, graças ao Senhor, naquele momento ali eu entendi que o perdão era algo que eu precisava decidir e me dispor a agir dentro do meu limite, como nós estamos falando hoje, e que o Senhor faria o resto. Depois que eu me converti, nós paramos de ter relação, eu e o Fernando. Tivemos 3 anos de relacionamento santo. E quando nós nos casamos, para a honra e glória do Senhor, eu sangrei como uma virgem. E hoje eu tenho uma vida sexual para a honra e glória do Senhor, continue guardando no Senhor, porque você sabe que eu vou. Ativa com meu marido.
Sinto tudo. Porque o nosso Deus, ele restaura. E ele não faz nada pela metade. E algumas pessoas às vezes pensam assim, minha mãe é assim porque ela é afim de ser assim. Aprendamos sobre ouvirmos hoje. Existem coisas em nossas vidas que não são fáceis. Né? A Aninha não gostava de cozinhar porque a mãe dela dizia, você precisa aprender porque eu vou morrer um dia. Então existem coisas em nossas vidas em nossas almas, feridas que são difíceis. Mas a gente está aqui hoje porque cada uma de nós falou assim, hoje eu vou sair de casa, eu vou me arrumar, eu vou para o encontro das irmãs, porque eu quero ouvir o Senhor falar. E eu vou desarmada de que eu preciso me dar ao Senhor. Porque ninguém veio aqui para olhar para minha cara atualizada, não, gente. Apesar de que às vezes eu sei que algumas pessoas não resistem. Entendeu? Ninguém veio aqui para olhar para a cara de Aninha e dizer assim, o aparelho dela é lindo. Só que não. Então, minhas irmãs, o que eu preciso dizer para vocês é: precisamos viver o perdão. Precisamos decidir perdoar, decidir amar, decidir ir até a palavra do Senhor, decidir servir, nos dispor e agirmos para isso. Entendem? Paremos de dar lugar à nossa alma, à nossa carne. Fomos chamados para um propósito muito maior. Muito maior. E o Senhor sempre traz à nossa lembrança aquilo que é realmente necessário. E às vezes a gente se esquece disso. A gente acha que é só o nosso mundinho. Não é não. Existe um mundo grandão e nós só vamos avançar de forma coletiva. Porque não posso ter um dedo bom e uma mão ruim. Né? Eu preciso ter a mão toda sadia para eu pegar alguma coisa com essa mão daqui, eu escrever, não é isso? E a mão toda sadia, o corpo todo sadio, somos nós todos. Para eu cooperar com a saúde de Jaqueline, eu preciso fazer algo. Então eu esteja atenta a isso. Eu preciso cooperar com a saúde da minha irmã, com a fé da minha irmã. Paremos de dar lugar aos milindres de nossas almas, cheias de mimimi. Dani até ouviu uma vez uma pregação que eu vi uma irmã que falava isso. Vamos parar de cheio de mimimi. Então, que o Senhor nos dê graça para que realmente a gente busque diante do Senhor a aplicar aquilo que Ele deseja em nossas vidas. Que não fiquemos aguardando apenas que a solução vem do irmão que está ali, que vocês têm o privilégio de ouvir a palavra toda semana. Vocês têm esse enorme privilégio. Deem valor. Vocês têm um enorme privilégio que todas vocês moram perto. E muitas de vocês estão dispostas à comunhão. Gente, utilizem disso. Utilizem disso. Eu sinto muita saudade das irmãs de Salvador. Muita saudade. Amo todas as irmãs de Lauro de Freitas. O Senhor conhece meu coração. Mas eu queria deixar isso, que vocês valorizem aquilo que vocês têm tão perto de vocês. Amém. Que o nome do Senhor seja exaltado. Somos um. Amém.